lembrando que trata-se apenas de conteúdo educacional baseado nas melhores informações que podemos encontrar. Também é fundamental destacar que grande parte dessas informações é baseada no desempenho passado de criptomoedas, ações, taxas de juros e outros ativos, assim como indicadores. Obviamente, o passado nem sempre prevê o futuro, e a ação de preços sem precedentes que vimos em praticamente todos os mercados nos últimos anos é prova disso. Vamos começar por aqui. O que é diferente dessa vez? Bem, para começar, parece que estamos entrando em um período de inflação mais alta. Isso se deve a uma série de fatores, incluindo a desglobalização e o onshoring. Se isso for verdade, os bancos centrais provavelmente manterão as taxas de juros mais altas por mais tempo, o que dificultará atingir os mesmos níveis de investimento especulativo que vimos nos ciclos anteriores das criptomoedas. Isso significa menos FOMO, medo de ficar de fora, e mais foco nos fundamentos, em um ambiente onde ganhos lentos e consistentes se tornam a norma. Também significa que as criptomoedas podem enfrentar concorrência de outros ativos. Por exemplo, as cripto baseadas em prova de participação podem enfrentar concorrência de títulos do governo. Afinal, por que buscar uma taxa de juros de 4% em um ativo arriscado como criptomoedas, quando você poderia obter uma taxa de juros de 4% em um ativo supostamente seguro como um título? No entanto, uma boa notícia é que ambientes de inflação mais alta também aumentam a demanda por proteção contra a inflação. Isso poderia ser benéfico para criptomoedas, que são consideradas como proteção contra a inflação, especialmente o Bitcoin, BTC. Isso nos leva à pergunta sobre se o ciclo de 4 anos ainda está em vigor. Para contextualizar, acredita-se que as criptomoedas sigam um ciclo de 4 anos com base no halving do Bitcoin, que ocorre a cada 4 anos. A primeira metade desse ciclo geralmente consiste em um mercado em alta, e a segunda metade consiste em um mercado de baixa. O último halving do Bitcoin aconteceu em maio de 2020, e os preços das criptos dispararam nos próximos 18 meses. Olhando para o valor de mercado total das criptomoedas, poderíamos argumentar que os mercados de alta tecnicamente duraram até maio de 2022, quando ocorreu uma queda significativa. Logicamente, o mercado de baixa das criptomoedas começou a primavera passada. Se isso for verdade, estaríamos um pouco mais de um ano no mercado de baixa, restando 7 ou 8 meses. E o próximo halving do Bitcoin está previsto para ocorrer na primavera seguinte, daqui a cerca de 7 ou 8 meses. Isso levanta a questão de se o fundo do mercado já foi alcançado. E a resposta provavelmente é sim, pelo menos para o Bitcoin. Isso porque o preço do BTC tende a atingir o fundo cerca de um ano após o topo do ciclo anterior. No entanto, isso não significa necessariamente que o Bitcoin não possa cair novamente, ou mesmo retestar suas mínimas de novembro passado. Isso aconteceu em março de 2020, quando o Bitcoin caiu repentinamente para $3.000, devido ao pânico nos mercados causado pela pandemia. No entanto, tudo isso pressupõe que o ciclo de 4 anos ainda está em vigor, o que não é garantido de forma alguma. Acredita-se que os ciclos de mercado fiquem mais longos à medida que o investimento e a adoção crescem, e não há dúvida de que as criptomoedas viram muito investimento e adoção nos últimos anos. A ressalva aqui é a falta de regulamentação adequada para criptomoedas em grandes jurisdições, como os Estados Unidos, o que tornou esse investimento e adoção mais difíceis, pelo menos para as instituições. De fato, a ausência de regulamentações desse tipo pode ser uma razão pela qual este ciclo das criptos será mais longo, já que o fluxo necessário de investimentos para alcançar novas máximas históricas pode não ocorrer até que regulamentações de criptomoedas sejam aprovadas e implementadas. Embora isso já tenha acontecido em algumas jurisdições na Ásia e no Oriente Médio, a América do Norte e até mesmo a Europa estão muito atrasados nesse aspecto. A regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos pode não ser aprovada até após as eleições de 2024. Na realidade, o mais cedo que regulamentações de criptomoedas seriam aprovadas nos Estados Unidos seria no início de 2025, quase 2 anos a partir de agora. Embora a União Europeia tenha conseguido aprovar uma lei de criptomoedas inovadora no início deste ano, grande parte dela só entrará em vigor daqui a 1 ou 2 anos. Além disso,
tem havido pedidos de regulamentações adicionais de criptomoedas, especialmente no que diz respeito a certas áreas como a DeFi, finanças descentralizadas. Tudo isso está relacionado à pergunta sobre se as criptomoedas estão em um mercado de alta ou de baixa. A resposta honesta é que ninguém sabe. Quando combinamos isso com o fato de que se passou apenas pouco mais de um ano desde o início do mercado de baixa das criptos, é fácil argumentar que ainda estamos em um mercado de baixa. A boa notícia é que estamos perto do final desse período, mas a má notícia é que os preços das criptomoedas ainda podem cair antes que isso termine. Isso dependerá, em última instância, do que acontecer com outros ativos lá fora, como ações, títulos e o dólar dos Estados Unidos. Para aqueles que não sabem, as criptomoedas têm uma forte correlação com outras ações, especialmente as ações de tecnologia. As ações de tecnologia têm apresentado um desempenho extraordinário desde outubro passado, e que provavelmente contribuiu para a alta das criptomoedas. A correlação entre esses dois mercados parece ter diminuído recentemente, provavelmente devido a questões de regulamentação. Como foi mencionado no nosso canal principal, as instituições ainda não estão totalmente confortáveis em investir diretamente em criptomoedas, mesmo que tenham uma perspectiva otimista em relação a elas. Em todo caso, é interessante observar os títulos e o dólar dos Estados Unidos. Os títulos têm enfrentado dificuldades desde 2020, o que resultou em taxas de juros de longo prazo mais altas. Essas taxas de juros mais altas, por sua vez, fizeram com que o dólar dos Estados Unidos se valorizasse. Ao contrário das ações, um dólar mais forte tende a levar a preços mais baixos para as criptomoedas, já que isso muitas vezes significa que o dinheiro está saindo de outros ativos e indo para o dólar. Conforme foi mencionado no último vídeo do canal, os títulos são um dos poucos ativos que ainda não se valorizaram, e eles continuam sendo alvo de vendas a descoberto por parte de fundos de hedge e bilionários. Do ponto de vista contrariano, isso pode indicar que uma valorização dos títulos pode estar próxima. O preocupante é que uma valorização massiva dos títulos muitas vezes ocorre quando outros mercados de ativos estão em queda. O fato de que os títulos estão prestes a se valorizar pode ser um sinal de que a volatilidade do mercado está próxima, ou seja, as ações podem estar prestes a entrar em queda, arrastando também as criptomoedas. Curiosamente, a volatilidade implícita, tanto nas ações quanto nas criptomoedas, diminuiu nos últimos meses. A ideia de que a volatilidade continuará a diminuir é um indicador contrariano, sugerindo que o oposto está prestes a acontecer. Pode ser que a volatilidade esteja prestes a aumentar. E aí, você acha que estamos em um período de baixa ou de alta? Será que essa é a oportunidade de plantar investimentos nesse mercado? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!